Estamos de volta com o nosso Radiovisão desta sexta-feira, e sexta-feira é o dia de conversarmos habitualmente com o Dr. Norberto Weber-Verli, nosso neurologista do Instituto Ineuro. Nós já falamos sobre uma série de assuntos de muito interesse, e lembro que na sexta-feira passada nós falamos aqui sobre a apneia do sono. Por que as pessoas roncam? E foi um tema de alta repercussão. O assunto de hoje, que nós estamos sugerindo ao doutor, é refluxo gástrico. Pessoas que têm azia, dor no estômago, da onde que vem isso? Como é que se cuidar disso? Doutor Norberto, muito prazer por atender mais uma vez nosso convite. Bom dia e obrigado por estar aqui. Bom dia, meus queridos, a toda a comunidade santo angelense e região. Novamente numa sexta-feira aqui, é um grande prazer a gente estar compartilhando um pouco do que sabe e entendendo cada vez mais o perfil, né, da nossa região, os nossos pacientes, sempre aumentando a qualidade de vida geral de todos nós e aprendendo muito com vocês também. Pegando o gancho que o professor falou aqui sobre a semana passada da apneia do sono, né? Para a gente poder entender assim, o quão é grande o impacto da Rádio Santo Ângelo, do programa Rádio Visão, assim, eu recebi 7 pacientes, professor. 7 pacientes graves. Um que teve um AVC recente, cuja um dos fatores de risco altíssimo dele foi a apneia do sono, tá certo? É mesmo? Então, 7 pacientes, isso é um volume grande de vidas modificadas, fora o pessoal que ainda vai vir, tá certo? Então, 7 pacientes me procuraram assim, ó, eu escutei o senhor na Rádio Santo Ângelo. Então, assim, ó, pra gente poder entender enquanto rádio, enquanto ambiente, né, de promoção de saúde, porque isso aqui eu chamo promoção de saúde, ou seja, ninguém tá ganhando, ninguém, financeiramente, nós estamos todos aqui se ajudando, né, e muitas vezes modificando a perspectiva de vida. Aqueles 7 pacientes com certeza ganharam muitos anos de vida, né. Mas eu não sabia disso, o senhor tá revelando isso agora, né? Qual é o perfil desse cliente? Não precisa entrar, nem ferir a ética médica e tal, claro, né? Mas são pessoas já de idade, pessoas que sabem que roncam ou a patroa dá um cutucão neles, como o senhor falou no programa sexta-feira passada, não? Exatamente. Então, assim, ó, dos 7, 6 eram homens de meia idade, né? A maioria deles com sobrepeso, obesidade, né? E que tinham aquela história de roncar e também ter as paradas durante o período do sono, ou seja, além de roncar também tinham pausas, né? Então pacientes geralmente sedentários ou que trabalhavam muito, em grande parte empresários, ou seja, aquela frenesia, aquela rotina, né, de trabalhar muito e ter pouco tempo para o estilo de vida saudável, exercício e controle alimentar. Olha, eu fico satisfeito de saber que houve boa repercussão e que as pessoas estão aproveitando o programa para melhorar de vida, sem dor, com mais perspectiva de uma vida mais longa. Doutor, mas o tema hoje que eu sugiro ao senhor, falar sobre refluxo gástrico. É aquela azia que as pessoas muitas vezes sentem depois do almoço, um almoço meio pesado, vão dormir, vão fazer uma siesta, acordam, levantam e estão com dor com azia, com refluxo gástrico. O que é isso, hein? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, o que é o refluxo? O refluxo é uma mistura de 2 sintomas. Primeiro, azia. O que quer dizer azia? Azia é sinônimo de queimação, aquela queimação que não é só restrita à boca do estômago, né? E sim uma queimação que sobe pelo peito e que muitas vezes vem até a região da garganta, né? Isto é azia, ou seja, uma queimação ascendente, ou seja, que sobe e que vem até a região por volta da garganta, né? Que muitas vezes é acompanhada de dor, né? A azia não é só queimação, muitas vezes é uma dor rasgante que muita gente acha que está tendo um infarto do miocárdio, né? Então a gente tem que estar bem ciente que esse tipo de situação é uma situação que merece tratamento, porque além de causar um impacto, causa uma espécie de pânico. A pessoa fica com medo, inclusive, de estar com doenças mais severas do ponto de vista de mortalidade, ou seja, né, de ter uma doença grave ameaçadora à vida. O segundo sintoma, além de azia, portanto, é a chamada regurgitação.
né? O que é regurgitação? É quando a gente come e daqui a pouco parece que algo voltou até a boca e a gente tem que engolir de novo. Então é como se aquele alimento já tivesse no estômago e ele literalmente voltou, né? Como se uma válvula tivesse um escape, que é realmente isso, a fisiopatogenia do refluxo, e aquele alimento retorna até a boca e a gente tem que engolir ele já meio quente. Então ele já uma espécie de alimento quente, ácido, que voltou ao estômago e eu tenho que engolir mais de uma vez. Então, se eu tenho quaisquer um destes sintomas, ou até mesmo os dois, eu sou o portador do que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico, tá? E por que isso merece tratamento? Por que isso merece valorização? Por que isso merece ir atrás de um bom profissional para fazer o diagnóstico? Porque muitas vezes, pessoal, o refluxo começa leve, e esse refluxo ele vai intensificando a sua valorização, ou seja, a sua intensidade, a ponto de causar machucaduras no nosso canal que liga a garganta com o estômago. Então, o paciente começa a ter inflamação do esôfago, a gente chama isso de esofagite. E essa inflamação tem vários graus, professor, né? E a nossa comunidade toda. Essa inflamação pode ser desde uma inflamação simples até mesmo inflamação que sangra, formação de úlceras no próprio esôfago que sangram, que a gente chama de malorivais, então um nome técnico, né? E pode causar impactos muito grandes. Por exemplo, tem gente que tosse a vida inteira e não sabe que a tosse vem do refluxo, porque o ácido do estômago, ele chega até o nosso esôfago e ele consequentemente até a nossa garganta, e quando a gente dorme, aquele ácido agindo nas nossas cordas vocais, aqui o senhor que é radialista há mais de 40 anos aí, pode ficar rouco ou até mesmo afônico, ou seja, sem voz, ou ter uma tosse porque um pouco do ácido cai no pulmão, e consequentemente esse paciente pode ter vários sintomas, dos quais dor, que a gente já falou. Esse paciente pode ter tosse crônica, ou seja, sempre ficar com um pigarro ou uma tosse, né? Direto aquela tosse incomodando, ou mudar, né, o timbre da voz, justamente tornando uma voz mais grave, né? Uma voz já mais sem aquela fluidez, aquela ternura que ela tinha antes, uma voz mais grosseira, e isso é tudo causado por um ácido que é extremamente corrosivo, que a gente produz dentro do nosso estômago. Mas produz por quê? Por causa de algum tipo de alimento que tem acidez? Então assim, ó, pessoal, esse é um ácido que a gente produz e precisa produzir dentro do estômago. Ele dentro do estômago, ele é o que a gente precisa. Por quê? Porque a gente come vários alimentos e esses alimentos têm que chegar e entrar em contato com esse ácido para eles serem fragmentados, professor, né? Para eles serem consequentemente absorvidos depois pelo nosso intestino. Então é como se a gente colocasse no estômago esse ácido, ele fizesse o processo dele, que é de degradar algumas proteínas, de degradar e já de certa forma desmanchar, vamos usar esse termo técnico aqui e mais leigo também, para o povo entender, para o nosso público todo entender da rádio. Então ele desmancha o alimento e prepara o alimento para ser absorvido no intestino. O problema do refluxo, o que é? É quando esse ácido, além de estar no estômago, ele também sobe para o canal e principalmente à noite, quando a gente dorme e não percebe, ele começa a irritar as cordas vocais, alterando o timbre da nossa voz. Ele começa a dar tosse crônica quando cai um pouquinho dentro do nosso pulmão. Ele começa a dar sintomas de dor crônica, irritação do esôfago e muitas vezes, inclusive, sangrar. Lembrando, o conceito de pH é a intensidade que o ácido tem de causar um dano. Esse é um ácido tão forte que ele é um ácido comparável ao ácido muriático tradicional que é usado para limpeza de obra, gente, né? É aquele ácido que a gente coloca para corroer pedaços de cimento, areia, né? Que ficam aí em restos de obra. Aquela limpeza grosseira que o povo faz pós-obra e coloca um ácido, é a intensidade daquele ácido que a gente tem dentro do estômago. Então, só para a gente ver o poder que isso tem em degradar quando este ácido não está mais só no estômago, e sim sobe para o canal, que se chama esôfago, ou vai até a garganta, dando aquela azia que é terrível. Tá, mas eu volto à pergunta. O que produz esse ácido, essa acidez aí? O ácido ele é produzido por glândulas que estão na parede do nosso estômago. Mas tem alguma coisa a ver com alimentos ou não? Por exemplo, limão, laranja, bergamota.
Até o moranguinho é meio azedinho e tal, né? Mas tem alguma coisa a ver ou não? Não, assim, ó, o nosso ácido, ele é produzido automaticamente por células que estão na parede do nosso estômago. Então, ele é produzido independente. Por que que muitos pacientes, quando tomam algum pouco de limão, ou tomam algum suco de laranja muito concentrado, ou consomem outras substâncias ácidas, tem mais esse sintoma? É porque este esôfago, esse canal já está machucado há mais tempo pelo refluxo, e aquela substância já tem uma acidez, então entra em contato com uma machucadura já causada pelo refluxo, né? Só aumenta o problema? Só aumenta o problema, exatamente, me tirasse a palavra da boca aqui. Então, assim, já existe uma machucadura e eu tô colocando algo ainda ácido em cima da machucadura, então vai me doer mais, vai me dar mais azia e vai me causar ainda mais transtorno. Solução para isso, doutor? Qual é o tipo de tratamento? Aqui é a pergunta-chave que tu fizesse, é justamente essa, porque eu vejo pessoas tomando omeprazol a vida inteira. Eu vejo pessoas tomando pantoprazol e outras medicações que bloqueiam essa síntese desse ácido, né, a vida inteira. E o tratamento do refluxo não é esse, né? O tratamento do refluxo é temporário com um bloqueador de secreção de ácido, que são essas medicações, dentre as quais omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, né? Mas é um uso temporário, que usualmente se estende até por volta de 8 semanas. E é a gente modificar a dinâmica desse esôfago. Então, muitas vezes, pessoal, para a gente poder entender por que esse ácido vai parar dentro do nosso canal, que é o esôfago e até a garganta, é porque o paciente tem muita gordura na barriga. Né? O paciente muito obeso tem muita pressão dentro da barriga, certo? Então, um pouco do ácido vai parar dentro do esôfago, do canal, e pode ir até a garganta quando deitados, né? Outros pacientes têm o que a gente chama de hérnia de hiato. Hérnia de hiato é quando o próprio esôfago ele se desliza para dentro do peito. Ele não fica só dentro da barriga. O próprio estômago ele desliza parte para o peito e muitas vezes esta hérnia volumosa acaba alterando a dinâmica da gravidade, né? Outros pacientes têm algum problema neurológico, né? E aqui entra o papel do neurologista também para entender. E esses problemas neurológicos incapacitam ele de fazer exercícios e ele fica muito acamado, muito deitado. E aquela ação da gravidade que quando a gente caminha, quando a gente está sentado, está agindo, ou seja, o canal ele só desce, o ácido não sobe, já é alterado, ou seja, o paciente que fica deitado, muito do ácido que está no estômago acaba caindo no canal. Então, a gente tem que entender qual é a dinâmica para poder fazer um tratamento a longo prazo, que não é sempre a vida inteira com o omeprazol. E sim, muitas vezes pode precisar uma pequena cirurgia, ou muitas vezes precisa perder bastante peso, ou outras vezes precisa readequar algumas alimentações que podem sim estar causando prejuízo, né? Então, a gente tem que entender isso, porque não dá para ficar tomando remédio desnecessário a vida inteira se temos possibilidades outras, né? Eu não sou contra remédios, pelo contrário, você sabe muito bem, mas o remédio ele tem que ser bem indicado por um tempo correto, na dose correta e no intervalo entre doses correto. Antibiótico, por exemplo, pode resolver o problema ou não? O antibiótico ele age nas questões infecciosas, né? Então muitas vezes a gente tem também, além do refluxo, a chamada úlcera gástrica, que muita gente padecia antigamente. Por que se vê falar menos de úlcera hoje? Porque além do refluxo, muitos pacientes com úlcera, a gente biopsia essas úlceras e sabe que a úlcera é causada por uma bactéria. E o nome dessa bactéria é Helicobacter. Então, os antibióticos podem auxiliar muitas vezes no tratamento da úlcera gástrica, tá? Mas na doença do refluxo eles não têm um impacto como a gente gostaria. Então, a eliminação das bactérias do estômago, principalmente a Helicobacter pylori, que causa úlceras gástricas, ela é exclusiva para as úlceras, né? Ela não é extensível para o refluxo. O refluxo a gente precisa readequar o peso, readequar a nutrição, ver como está esse estômago, se ele não tem alguma hérnia para dentro do nosso tórax, e fazendo um compilado, uma análise global pela parte médica, estabelecer então um ritual, uma meta terapêutica para o nosso futuro. Bom, doutor, só para nós encaminhar o fechamento aqui, qual é a relação que tem constipação intestinal com refluxo gástrico? Tem alguma coisa a ver
uma com a outra ou não? Muitas vezes sim, né? E muitas vezes essas situações elas estão conjuntas. O paciente que tem constipação é aquele paciente que faz menos de uma evacuação a cada 3 dias, ou seja, aquele cara que fica sem evacuar por mais de 3 dias subsequentes, né? Então, o paciente com constipação intestinal, ele tem uma alta chance de fazer retenção de fezes, ou seja, esse paciente, ele apesar de estar comendo, e ele fica mais de 3 dias sem fazer cocô, e toda esta dinâmica fecal dentro da nossa barriga altera a dinâmica do estômago também, ou seja, o fluxo de ácido que correria para o intestino, ele fica prejudicado, porque o intestino está com um acúmulo excessivo de fezes. Então, muitos pacientes constipados, ou seja, que fazem menos de uma evacuação a cada 3 dias, evacuação fecal, também tem azia e regurgitação, e isso merece com certeza um tratamento, inicialmente da constipação, né, melhorando toda a dinâmica do intestino, fazendo com que o paciente tenha regularmente as defecações e também, né, consequentemente, melhorando a azia. Eu gostaria de ocupar, professor, se me permite, Pois assim, não, claro. algumas considerações finais muito simples para os pacientes, assim, gratuitamente irem melhorando até procurar o médico. A gente sabe que tem muita gente, assim, que não tem condições clássicas de procurar o médico no outro dia, principalmente um especialista, e aqui a gente tá para promover saúde de graça, certo? Então, assim, primeira coisa, pessoal, para quem sofre de azia e regurgitação, que é voltada da comida até a boca ou até a garganta, e não tem ainda condições iminentes, ou seja, próximas de procurar um profissional médico, uma coisa que auxilia bastante é levantar a cabeceira da cama, tá? Então, levantar a cabeceira da cama a cerca de 10 centímetros, ou seja, assim, eu sempre dou exemplos para os pacientes entender como se fosse um tijolo furado deitado ou 2 tijolos maciços, a gente pode colocar na cabeceira da cama, lá embaixo, né, no assoalho, no piso, né, e colocar os pés somente da cabeceira da cama em cima para levantar a cabeça em comparação aos pés, isso ajuda bastante. Doutor, por quê? Porque ao sono, enquanto a gente dorme 8 horas por dia, o estômago fica mais alto, né, que o intestino, e essa ação gravitacional faz com que o ácido, ele desça para o intestino e não venha para a garganta. Então, se a gente dorme muito plano e tem refluxo, esse refluxo vai ser mais intenso, né? Mas um travesseiro mais alto, elevado, ajuda, não? O que acontece com o travesseiro? Essa é a pergunta clássica do consultório. Não dá para eu levantar o travesseiro só? O que o travesseiro levanta, É que gente? ele afunda com o O tempo. travesseiro, ele além de afundar, claro, né? É muito bem a tua colocação, ele levanta apenas a cabeça, né? Então ele não levanta o nosso peito como um todo. Então, para levantar o peito junto, a gente precisa que levante a cabeceira da cama, né? Claro, aos nossos colegas ouvintes que tenham aquelas camas reguláveis com controle que podem levantar o tórax junto, Tipo né? cama de hospital? Cama de hospital, aí claro, a gente não precisa colocar nada no chão, né? Agora aqueles nossos clientes como eu, tem uma cama simples, né? Tem uma cama simples em casa, se eu tiver refluxo algum dia, até eu procurar um colega médico para me tratar, né? O senhor não tem uma cama de médico? A cama de médico, a minha cama de médico, então vamos falar de mim, é uma cama simples, certo, né? É uma cama de casal simples, mas uma cama tradicional. Então, os colegas que têm aquela cama tradicional assim, o que que a gente faz? A gente levanta um pouquinho a cabeceira da cama de que maneira? Colocando um calço de madeira de mais ou menos uns 10 centímetros ou um tijolo mesmo embaixo da cabeceira da cama, para que tanto o peito quanto a cabeça fiquem acima do intestino. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Norberto, por mais um show de informações, de aula, de informações importantes sobre a nossa saúde e principalmente tratando dessa área tão importante na área da medicina. Doutor Norberto, muito obrigado. Bom final de semana para o amigo. Excelente final de semana, todo o nosso público é abençoado, certo? Contem sempre comigo e vamos em frente promovendo saúde e melhorando todos nós. Um abraço. Um abraço e doutor Norberto volta na próxima sexta-feira.